Nós, alunos do SEI, viemos aqui participar do projeto Gravamento 2025. Estamos na comunidade de Santo Antônio, mais conhecido como Língua de Vaca. Viemos falar um pouco sobre o meio ambiente e a cultura daqui. Vamos entrevistar com a gente? Essa daqui é a quadra de Santo Antônio, onde os jovens se reúnem para realizar jogos e campeonatos. Esta é a igreja de Santo Antônio, onde se reúnem para realizar missas, festejos e novena. O padroeiro é Santo Antônio e a copadroeira Nossa Senhora do Livramento. Estamos aqui na barragem de Santo Antônio, onde abastece todo o município de Biaçu. Este é o lixão do município de Biaçu, que fica localizado na estrada de Barragem Santo Antônio. Aqui são onde descartam os lixos. Estamos presentes na comunidade de Santo Antônio e viemos entrevistar uma moradora. Bom dia, eu sou Elma Gleice, sou moradora do povoado de Santo Antônio, tenho 43 anos, sou professora de língua portuguesa, tenho curso de técnico de enfermagem, sou coordenadora da igreja de liturgia, estou fazendo faculdade também em terapia ocupacional e hoje, junto com essas jovens bonitas, estou aqui para responder algumas perguntas para elas. Você acredita que o meio ambiente influencia nas tradições culturais da nossa região? De que forma? Sim, influencia muito, né? Por quê? É através do meio ambiente que dá sustentabilidade para um município, para um povoado, seja através das comidas, da própria natureza em si, das plantas, da vegetação, o solo em que é explorado, enfim. Acredito que por aí influencia muito. O nosso município ele é rico nesse sentido, né? Como as pessoas daqui usam elementos da natureza no dia a dia sem agredir o meio ambiente? Bom, eu acredito que as pessoas usam, mas nem sempre deixa de agredir o meio ambiente, né? Eu acredito que no uso da água tem muito desperdício, na própria queimada, na exploração da madeira, né? Porque as pessoas às vezes comercializam também vendendo para as próprias cerâmicas do município. E eu acredito que isso fere de certa forma, acredito não, eu tenho certeza que fere muito o meio ambiente nisso. E a gente vem colhendo também essas consequências, né? Então, por mais que às vezes tem conhecimento, ainda não tomaram consciência disso. Você já percebeu mudanças na natureza que afetaram alguma tradição local? Como isso foi sentido na comunidade? Sim, muitas, né? Uma da tradição da gente era o rio, né? O nosso rio Jacaré, em que era perene, fluía, né? E com o desmatamento, logo com a construção da barragem, foi se perdendo. E a retirada, né, das matas similares que tinha em volta do rio. E tantas outras coisas com relação a isso. Vieram junto com isso também certa evolução, mas perdemos também na questão da natureza. Então, isso influencia no quê? No desperdício, ofendendo de certa forma o solo. Também uma coisa que eu acho interessante é a retirada constante, né, da argila do nosso município, que é muito rico também. Então, eu acredito que isso a natureza sofre de certa forma. Na sua opinião, preservar o meio ambiente ajuda a manter viva a cultura de um povo? Por quê? Sim, com certeza. Preservar o meio ambiente é preservar a vida do ser humano, né? Nós, mais do que nunca, estamos vendo aí o quanto que o nosso planeta, de certa forma, está sofrendo por conta dessa falta de preservação.
Porque se nós deixamos de cuidar da terra, das matas, dos rios, das águas, enfim, nós estamos nos destruindo. Então, com certeza, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Isso sem nenhuma sombra de dúvida. Você acha que os mais jovens estão conscientes da ligação entre cultura e natureza? O que poderia ser feito para fortalecer isso? Bom, não falo somente dos jovens, mas de maneira geral, né? Eu creio que consciência é uma coisa complexa de se dizer, até porque muitos adultos também não têm. Então, os jovens podem ter o conhecimento sobre a questão de como prejudica, enfim, mas ainda não têm essa consciência apurada, reflexiva dos prejuízos, das consequências. Assim também como muitos adultos, né? A gente fala muito o tempo todo, estamos trabalhando aí também na Semana do Meio Ambiente, nas escolas, enfim, são projetos da própria secretaria, agora junto com a Baminha, enfim. Mas eu não falo somente dos jovens. Se tem consciência, eu acredito que isso aqui é uma questão relativa, mas precisa ser explorado de maneira geral, não só apenas com os jovens. Você conhece alguém que faz artesanato com materiais da natureza, como sementes, madeira ou barro? O que você acha desse trabalho? Então, com o passar do tempo, né, essas coisas vão se perdendo. Já houve muito aqui em nossa comunidade, pessoas que mexiam com a própria argila, fazendo panelas de barro, potes, enfim. Tínhamos também aqui lugares onde as pessoas faziam carro de boi, mesa, cadeira, guarda-roupa. Nós tínhamos, né, mas as pessoas vão ficando idosas e aí vão indo embora e ficando os mais jovens que não aprenderam esse dom. Nós temos muito aqui no nosso município mulheres, né, que fazem seus crochês, né, jogos de cozinha, de banheiro, né, para vender. E tem uma senhora que também faz uns tapetezinhos tipo reciclável, né, com os tapetes chamados tapete de peixe, enfim, nós temos muito isso. Além de outros tipos de comercialização com produtos da natureza, que não seria, no caso, reciclável, mas a gente tem, sim, com certeza. As crianças de hoje em dia ainda brincam com coisas da natureza como antigamente? Pode dar um exemplo de brincadeira tradicional? Isso é bem relativo, né? Acredito que não com tanta frequência como brincavam antigamente, né? Pode ter as suas exceções de brincadeira, mas com a tecnologia, com o uso do celular, com joguinhos eletrônicos, com joguinhos nos celulares, isso vai se perdendo, né? Tem se perdido muito. Nós já brincávamos muito, inclusive aqui, essa praça onde nós estamos, brincávamos muito à noite, uma turma de 50 crianças brincando de esconde-esconde, de pega-pega, ladrão, enfim, brincadeiras de rodas, né? E isso nós não vimos muito. Vez ou outra aqui na comunidade, os meninos brincam aí de esconde-esconde, né? Principalmente quando falta energia. É uma forma de entreter às vezes, né? Então, assim, essas coisas foram se perdendo, infelizmente. Mas aparece às vezes uma criança que ainda brinca com a bonequinha, com o carrinho, né? Com a sua própria criatividade ali. Mas tem diminuído não só aqui no nosso município, mas de maneira geral, né? Eu acredito que a evolução trouxe também essas perdas, né, que nós tivemos ao longo dessa modernidade. Você já viu alguma ação na comunidade para proteger o meio ambiente e ao mesmo tempo valorizar a cultura? Pode contar como foi? Sim, muitas. Várias professoras aqui do município, com as escolas do Fundamental 1, Fundamental 2, já fizeram projetos, né, com os próprios alunos do colégio, da primária, em sair pelas ruas catando lixo, colocando os meninos com luvas, máscaras, sacos de lixo. Também produziram as próprias lixeiras, né, com as cores específicas para cada tipo de lixo, né? Além das palestras que a própria comunidade, a igreja, os coordenadores promoveram, junto com as campanhas que vieram também da própria CNBB, junto com a campanha da fraternidade, né, que com a comunidade sempre trazem junto. Então, teve várias, né, desse tipo aqui, não foi só um ano. Às vezes fica por um tempo, mas também com as gerações chegando vai se perdendo, destruindo também
essas lixeiras mesmo que eu falei já não existem mais, que foram colocadas em pontos estratégicos como a quadra, próximo à igreja, próximo ao colégio, enfim, mas já foi feito já, com certeza. Qual paisagem natural da nossa região você acha mais bonita e especial? Ela tem algum significado cultural? Paisagens, nós temos várias bonitas, né? Não sei se seria especificamente natural, acredito que ela é mais uma paisagem cultural, a barragem aqui de Santo Antônio, a barragem que abastece o município de Ibiaçucê, né? Apesar de hoje estar com nível de água bem baixo, mas ela quando cheia é muito bonito. E além da vegetação que a cerca, né? Em períodos chuvosos, a nossa caatinga ela fica muito vistosa, bonita e exuberante, mostrando a sua beleza. Então, isso eu acho que me chama muita atenção. Acredito que seja isso. O que você acha que poderia ser feito para preservar tanto o meio ambiente quanto as tradições culturais ao mesmo tempo? Eu acredito que promovendo palestras, orientações, reflorestamento. Eu acredito que conscientização é a gente que desenvolve, né? Mas eu acredito que a reflexão gera essa conscientização. Então nós precisamos retomar algumas coisas que para o nosso município ele enriquece, enaltece também o nosso município com relação ao cuidado da natureza, do lixo, do solo, né? Dessa questão. Eu acho que uma palestra ou várias sessões, né, em que provoque abrange uma grande quantidade de pessoas, faz com que isso aconteça e marca, né, a vida das pessoas. Por mais que às vezes não surte um efeito esperado, mas ao longo do tempo vai assimilando, melhorando e as próprias pessoas tomando essa consciência, com certeza preservando. Acredito que isso ajuda muito. Se você pudesse deixar uma mensagem sobre a importância de cuidar da natureza e da nossa cultura, qual seria? Eu acredito muito na vida. Eu acho que a vida da gente é algo de mais precioso. Infelizmente, nem todos tomaram essa consciência. E como eu disse em uma das perguntas que as meninas fizeram, natureza, diretamente, ela nos promove a vida e uma boa condição de vida. Porque não basta só viver ou sobreviver. Então eu penso que é preciso que nós desenvolvemos essa reflexão do cuidado, do zelo com a natureza em si, mas com nós mesmos. Somos natureza, fazemos parte da natureza. Não tem como separar o humano da natureza, né? Por mais que a gente vive essa luta, todos aí, como as meninas aí no projeto, enfim, tentando fazer um belíssimo trabalho, mas que esse trabalho também surta efeito na vida deles, na vida de quem estiver envolvido, porque as mensagens são deixadas todos os dias na internet. Eu costumo dizer que não existe meio hoje mais motivacional do que a internet. Vivemos o tempo todo falando para os outros, direcionando os outros para ter uma vida boa, para viver bem, para fazer aquilo, para fazer isso, né? Esquecemos de muitas coisas, porque a gente sempre coloca o outro como necessário de mudar. A gente sempre pensa que o outro que precisa tomar consciência, que o outro é que faz errado. E a gente nunca se coloca nesse posicionamento. E eu? O que eu faço? O que eu posso fazer? Quais as condições de vida que eu ofereço como exemplo para o outro, né? Como é que eu trato o meu lixo? Como é que é o meu banho? Como é que é a minha lavada de louça, de roupa, enfim? Como é que eu faço para que isso aconteça na vida dos outros? Não vale a pena, às vezes, só falar. Porque falácias existem muitos e muitos. Eu acredito que o ser humano está precisando de exemplos. Exemplo de vida, de um bom cidadão, de pessoas conscientes, de bom coração e que guarda, sobretudo, o Criador, que é Deus, que zela por todos. É isso. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Agora estamos aqui no Parque de Exposições Adalto Prates, na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para entrevistar a diretora do Meio Ambiente. Olá, eu sou Francis Werner, diretora de Meio Ambiente, sou gestora ambiental e pós-graduada em recuperação de áreas degradadas e contaminadas. Você acredita que o meio ambiente influencia nas tradições culturais da nossa região? De que forma?
Sim, a nossa culinária regional ela é baseada em ingredientes disponíveis no meio ambiente. Como as pessoas daqui usam elementos da natureza no dia a dia sem agredir o meio ambiente? Essas pessoas, elas fazem, por exemplo, artesanato com materiais naturais sustentáveis, reaproveitamento da água de chuva, também fazem rotação de cultura, né, no plantio, e o uso de adubos orgânicos. Você já percebeu mudanças na natureza que afetaram alguma tradição local? Como isso foi sentido na comunidade? Sim, sim. Quando há, por exemplo, uma seca severa, a produção agrícola ela é afetada, o que acaba diminuindo a oferta dos produtos, como milho, mandioca, que são usados como comidas típicas, o que reduz o recurso para as festas e quermesses e afeta a celebração cultural. Você acha que os mais jovens estão conscientes da ligação entre cultura e natureza? O que poderia ser feito para fortalecer isso? Bom, muitos jovens, eles têm essa consciência ambiental, mas a ligação entre cultura e natureza nem sempre é percebida com a clareza, né? Para conscientizar, é importante a participação desses jovens em projetos ecológicos nas escolas, a educação ambiental com foco na cultura local, e a escola promover encontro entre os mais velhos e os mais jovens para essa troca de saberes. As crianças de hoje ainda brincam com coisas da natureza como antigamente? Pode dar um exemplo de brincadeira tradicional? Com o uso exagerado da tecnologia se perdeu um pouco disso, né? Hoje as crianças não brincam mais, assim, a gente não vê tanto, né? Crianças brincando de esconde-esconde, amarelinha, estão sempre com algum joguinho no celular. Bonecas de milho, que eram as brincadeiras mais sustentáveis de antigamente, carrinho de madeira, pipa com talo de planta, essas coisas. Você já viu alguma ação na comunidade para proteger o meio ambiente e ao mesmo tempo valorizar a cultura? Pode contar como foi? Sim, sim. No nosso município mesmo tem muitas feiras de artesanato, né? O artesanato ele evita o uso de material industrializado, reaproveita materiais e mantém viva a tradição, né? As técnicas tradicionais de artesanato. Qual paisagem natural da nossa região você acha mais bonita ou especial? Ela tem algum significado cultural? Olha, vamos falar do nosso município, né? A gente tem aqui, para mim, eu acho que é uma paisagem linda, que é o Tanque Grande, né? E ele é o cartão postal do nosso município também. O que você acha que poderia ser feito para preservar tanto o meio ambiente quanto as tradições culturais ao mesmo tempo? Bom, eu acredito que a educação ambiental é a chave. Ensinar o respeito pela natureza e pela cultura local, pelas tradições, incentivar o uso sustentável dos recursos e o apoio às comunidades tradicionais. Se você pudesse deixar uma mensagem sobre a importância de cuidar da natureza e da nossa cultura, qual seria? Bom, a natureza, ela nos oferece vida, recurso e inspiração. A cultura, ela nos conecta com nossas raízes, né? As nossas histórias, as nossas tradições. Quando cuidamos do meio ambiente, estamos protegendo também o berço das nossas manifestações culturais. Preservar a natureza é valorizar a cultura e garantir que as futuras gerações conheçam e vivam também esse patrimônio, né? Então, vamos juntos cuidar da natureza e da cultura, pois são elas que nos fazem quem somos, né? Preservar é um ato de amor à vida e à nossa história.